Peço que os alunos acadêmicos, por favor, vai ficarem perto de nós. Pode ser aqui à minha esquerda. Convido o professor Eduardo Saad para tomar assento à mesa. O professor Marco Aurélio Passos está onde? Pode sentar à minha direita, professor Saad. A professora Denise Ornella está no anfiteatro, mas ela chegou assim. Você botou minha... Professor Marco Aurélio, toma assento à mesa, por favor. A professora Denise está na sala? Se ficar apertado aqui, vocês podem vir também para a direita. Professor Marco Aurélio, toma assento à mesa aqui, por favor. Vou tomar assento à minha esquerda, que é a posição de honra máxima na mesa diretora. Estou vendo que a nossa querida professora Camila Torres está online. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, professor. Boa tarde. Pode tomar assento à mesa aqui, por favor, professora Denise. Obrigado por ter vindo. Fica do lado do Saad. Obrigado por ter vindo. Eu já vou apresentar. Então, nós vamos dar início a esse simpósio. Eu vou dar a palavra Então, vamos dar início ao simpósio denominado Ensino Médico e Antirracismo. Esse simpósio foi solicitado e organizado pela nossa querida professora doutora Camila Torres, da Comissão de Igualdade Racial da OAB, pelo doutor Eduardo Saad, professor de Faculdade de Direito da USP, e por mim, e com auxílio do professor Marco Aurélio Passos. Ele solicitou aos alunos do curso de Medicina da UERJ que participassem também. Nós temos uma quantidade razoável de pessoas online. Eu vou fazer uma breve apresentação para depois passar a palavra à nossa querida Camila Torres e depois ao Dr. Saad. Essa apresentação é só para situar algumas coisas que já são conhecidas, mas eu acho que vale a pena relembrar. Isso aqui. Então, esse é o nosso simpósio. Eu vou mostrar alguns dados para os senhores. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2017, o número de pretos e pardos graduados em universidades aumentou quase 4 vezes, o que foi alvissareiro. Já representa 50% dos alunos do ensino superior em geral, que também é muito alvissareiro. Mas quando o assunto é área de saúde, a representatividade ainda é pequena, realmente é baixa, especialmente em algumas universidades específicas que adotaram a política de cotas mais tardiamente, como, por exemplo, a USP. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina de 2020, que são os últimos disponíveis, as coisas
são mais agravantes, que apenas 3% dos médicos registrados são negros. Uma pesquisa realizada com apoio do CFM, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e da Faculdade de Medicina da USP, foi perguntado por quantos médicos negros você já foi atendido na vida. Provavelmente poucos, ou talvez nenhum. Foram entrevistados 4.601 médicos e médicas recém-formadas, entre 16 mil graduandos em 2014 e 2015. Apenas 1,8% se declararam pretos, pardos foram 16%. Para efeito de comparação, então, 77% dos entrevistados autodeclararam-se brancos. Segundo o levantamento, o Brasil contava com mais de 450 mil médicos, sendo que quase 127 mil em São Paulo. Os médicos recém-graduados no Brasil, na sua grande maioria, são solteiros, brancos, não têm filhos, dependeram financeiramente dos pais na graduação e ainda moram com eles. A maioria cursou ensino médio em escola particular e fez cursinho pré-vestibular. Os seus pais têm ensino superior, a maioria dos médicos. Vale mencionar que as instituições privadas são responsáveis hoje por 75% das vagas de medicina no Brasil. Filão do ensino superior, que nós já discutimos algumas vezes na academia, que dá alto retorno financeiro, devido às altas mensalidades, que variam de 6 mil a 15 mil reais aproximadamente. Hoje eu diria que está até um pouco mais, 80% das vagas de medicina estão na mão da rede privada. Profissionais de diferentes áreas e correntes de pensamentos defendem que o racismo estrutural no Brasil nega o acesso à educação básica de qualidade, deteriora as condições financeiras da família e impede jovens negros e negras de conseguirem cursar a graduação de medicina, porque é um curso difícil, então precisa de um ensino básico de qualidade, é um curso caro e é um curso que exige dedicação exclusiva. Dificilmente um aluno de medicina consegue trabalhar nas horas vagas, se é que aluno de medicina tem horas vagas. Nessa linha, muitos veem na política de cotas raciais nas universidades, prevista em 2012, a UERJ, a nossa UERJ, foi a primeira instituição do Brasil a adotar política de cotas, na época da nossa saudosa reitora, Nilceia Freire, depois foi ministra das Mulheres. E uma das ações afirmativas mais eficazes nessa reparação de pessoas escravizadas por séculos. É esperado que, pelo menos em relação às faculdades de medicina pública, essa realidade melhore, já que a lei garante 50% das vagas nas federais, nos institutos federais de educação. Mas somente o sistema de cotas raciais pode não ser suficiente, principalmente se tratando do curso que é medicina, nas instituições públicas, porque nas privadas o curso é um pouco mais ameno, mas nas instituições públicas o curso de medicina é full time mesmo. E se chegar em casa e não trabalhar, não estudar, não acompanha. Se não estudar fim de semana, não acompanha. Se não estudar de noite, não acompanha. Então, as cotas raciais provavelmente não são suficientes, porque além de difícil para ingressar numa escola pública, a dificuldade também é grande para se manter nos estudos e concluir a formação sem poder trabalhar. Então, o sistema de cotas para alunos negros implementados na UERJ desde 2003, então são 20 anos já que nós temos na UERJ, e a gente sofreu muito preconceito, né? Se dizia que ia estragar o ensino da universidade, da UERJ, porque iam entrar cotistas, e na realidade isso não ocorreu. Cotistas têm desempenho excepcional e nós temos acompanhado isso desde há 20 anos. Né? Eu estou na UERJ como professor desde 1984, então já são
praticamente 40 anos. A USP apenas instituiu o sistema de cotas em 2019. E isso foi responsável por alguma inclusão, mas na USP é muito pequeno ainda o número de pretos e pardos. Diferentemente de outros cursos de medicina, além de ser mais longo, exige dedicação integral, como nós já falamos. É difícil, eu diria que impossível, conciliar com o trabalho. Uma menina da USP, chamada Larissa, tem uma bolsa de R$ 425 mensais e só. E ela diz que conta com o auxílio da faculdade e minha família me ajuda como pode. Muitos não podem ir para casa. Eu conheço muito bem a realidade da USP. Muitos pedem para dormir na casa de amigos, arrumam uma vaga, porque não tem condição de ir para casa pelo custo. Não é aquela ajuda do tipo morar no apartamento no Oscar Freire, né, que é do lado do Hospital de Clínicas, em Pinheiros, do lado da faculdade. Ela diz que mora no Itaim Paulista, leva 2 horas de ônibus para chegar e 2 horas para voltar. Quando ela consegue ir. Uma reportagem de abril de 2020 nos fala muito bem sobre um assunto que vai ser discutido, que é saúde, letalidade e racismo. Embora minoritários nos registros afetados pela Covid-19, pretos e pardos representaram 1 em cada 4 dos pacientes brasileiros hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave e chegaram 1 em cada 3 entre os mortos infectados pelo coronavírus. Então, o racismo também está ligado à letalidade médica, diretamente ligado à letalidade médica por falta de acesso. Outras coisas foram discutidas nesse artigo, mas também os Estados Unidos, que é o país mais avançado do planeta, sofre uma condição semelhante. Na cidade de Chicago, que é uma cidade hiperdesenvolvida, onde os afro-americanos compõem 1/3 da população, eles corresponderam a 72% dos óbitos da pandemia. Então, vocês veem que mesmo nos Estados Unidos, mesmo Chicago, no estado de Illinois, estado rico, avançadíssimo, não conseguiu ainda resolver esse problema. Queria depois que a Camila comentasse que a data de 27 de outubro, bastante recente, marca o Dia Nacional da Mobilização pró-saúde da população negra. E né, essa é uma ocasião para refletir e agir sobre as desigualdades raciais existentes no sistema de saúde brasileiro. Então, acho que esse simpósio hoje vem a calhar na semana imediatamente após o Dia Nacional da Mobilização. Então, era isso que eu queria fazer com a pequena apresentação. Quero apresentar minha querida amiga advogada Camila Torres César, que está ali nos assistindo. Camila, tudo bem novamente? Um prazer estar com você. É graduada em Direito pela USP, especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em Direitos Humanos Fundamentais no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC-CRIM, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, doutorando em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo. A nossa querida Camila é membro dos grupos de pesquisa Estado e Direito no Pensamento Social Brasileiro e a Cidadania no Pensamento. A questão racial vinculadas à linha de pesquisa Cidadania Modelando o Estado. Membro da Comissão de Igualdade Racial e da Comissão Especial de Liberdade de Expressão da OAB Nacional e coordenadora do Departamento de Acessibilidade do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Colaboradora voluntária do projeto Incluir Direito na USP. E, obviamente, advogada. Camila, obrigado por nós estarmos novamente discutindo esse tema tão sensível, tão importante, e a Academia de Medicina vai continuar à disposição de vocês para próximos simpósios e debates. E meu amigo, estimado professor Eduardo Saad Diniz, grande figura, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e do Programa de Integração da América Latina, livre docente em Criminologia
pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, bolsista de produtividade CNPq, é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, na Espanha, com bolsa de pós-doutorado da FAPESP, bolsista doutorado sanduíche da CAPES na Universidade de Regensburg, na Alemanha. Especialização em vitimologia pela Universidade de Sevilha, Espanha. Obrigado, querido Saad, por novamente se juntar a nós. Queria também registrar a presença da nossa querida acadêmica Eliette Busquelá, sentada aqui na bancada com os alunos. Eu até confundi você com uma aluna. Muito obrigado por ter vindo. Queria lhe convidar aqui para tomar assento à mesa também, por favor, acadêmica Eliette. Muito obrigado por ter vindo. Não sei se a acadêmica Eliette pode ser um termômetro para a gente. Acho que ela está sentindo um pouco de frio. Talvez possa esquentar um pouco o ar-condicionado. Não sei se está bem. Então, eu convido a Camila. Camila, obrigado por estar aqui conosco. E eu convido você, então, a fazer suas palavras introdutórias. Boa tarde, então, todas as pessoas. Queria aí agradecer ao Dr. Sampaio, mais uma vez, por essa oportunidade, estarmos aqui, né, nesse segundo momento do simpósio. Meu querido amigo Eduardo Saad, doutora Denise Ornelas, todas as demais pessoas presentes aqui. Eu vou fazer minha audiodescrição. Ah, meu nome é Camila Torres, eu sou uma mulher negra de pele escura, cabelos crespos na altura dos ombros, semi-presos. Eu estou usando uma blusa estampada. Estou sentada, atrás de mim tem uma parede branca. Bom, vou fazer alguns comentários curtos aí a partir dessa fala que o Dr. Sampaio trouxe, que é um espelhamento aí da nossa realidade, né? E aí acho que é importante a gente sempre reforçar isso, né? Quando a gente está falando de racismo e relações raciais, que o racismo ele não é uma questão moral, ele não é uma questão patológica ou falta de educação. Ele pode também estar conectado a essas coisas, mas o fato que a gente precisa sempre lembrar é que o racismo ele é um sistema de opressão que vai estruturar a sociedade, né? E, portanto, ele vai marcar lugares, né? Estruturar os indivíduos que acompanham e acompanham e tudo mais. Então, quando a gente fala de pessoas brancas, elas podem ou não ser favoráveis à estruturação racista da sociedade. Em sua maioria, conscientemente, não são. Porém, cada pessoa branca acaba participando e reforçando de alguma forma esse sistema, toda vez que ela mantém privilégios por pertencer a esse grupo racial. E aí aqui, quando a gente fala isso, sempre gera um pouco de desconforto, mas é importante a gente entender que essas temáticas em si, elas são mesmo um lugar de desconforto, né? Porque a gente precisa olhar para coisas que são naturalizadas e que muitas vezes parecem que sempre existiram dessa forma, mas uma vez que essas coisas podem ser desconstruídas, e é o nosso objetivo, estando aqui no simpósio para comentar sobre esses assuntos, é importante que a gente se coloque nesse lugar de desconforto para pensar e quais são as ações, qual que é a nossa participação como indivíduo, como instituição, para que a gente comece a, a desestruturar ou a movimentar essa estrutura de uma forma que a gente consiga ter um espaço mais equilibrado, né? Porque o momento atual que a gente vive ainda é de hierarquização social, ainda que a gente não tenha plaquinhas marcando lugares, no final das contas é isso que a gente vê. E é muito bacana que o professor tenha trazido esses dados, porque aí a gente consegue demonstrar que é uma visão objetiva, né? Não se trata de um sentimento ou um pensamento, mas os dados eles revelam que, de fato, isso é o que a gente vivencia. E um ponto legal da gente pensar também é que não é uma coincidência que a maioria dos estudos até então que falam sobre relações raciais, eles silenciassem sobre o papel da pessoa não negra, né? Sobre o papel da pessoa branca e abordassem, em maioria, a herança negra da escravização, sem pensar num contraponto dessa herança branca da escravização que está ligado a esse lugar, né? Que é de desnível e de manutenção de privilégios. E aí, um ponto que é interessante a gente pensar também é sobre construção de pensamento, porque a nossa visão, por vezes cartesiana, do penso logo existo, ela vai colocar
sempre essa dualidade, né? De mente, de corpo, mente, natureza, um pensamento que ele é distanciado, né? Não é subjetivo, ele é universal, mas que ao mesmo tempo ele busca uma neutralidade de quem não tem ponto de vista. E isso é um pensamento que é muito ocidental, porque culturas indígenas e culturas originárias de África têm um pensamento diferente, que não é separação de dualidade. Mas, dentro desse contexto nosso, que a gente vivencia não só no Brasil, mas no Ocidente, a perspectiva é toda essa, eurocêntrica e toda passando por isso. E aí é importante a gente entender que quando a gente está falando do sujeito universal, que seria essa perspectiva, né, do homem branco, que a Grada Quilombra vai falar, que é essa pessoa que está nos espaços de poder, isso vai influenciar espaços como o direito, como a medicina, acadêmicos ou não, e também vai dizer quem é que tem o direito à fala, ou qual é aquela fala que é mais reconhecida, qual é a fala que é considerada técnica, teórica, né? Quem produz conhecimento. Muitas vezes esses grupos, que são os grupos de negros, indígenas e de povos considerados subalternizados, quando falam, não são considerados objetivos, porque parece que é uma visão, como não tem necessariamente esse distanciamento do sujeito com o objeto, dá muito uma sensação de que isso é uma impressão subjetiva, de que não é acadêmico, e isso se dá também por essa ideia da neutralidade, que busca ignorar essas diferenciações entre as pessoas. E essas perspectivas, assim como a perspectiva que é considerada a padrão, elas são parciais. Toda perspectiva é parcial, porque ela parte de um ponto de vista. E a gente ignorar as diferenças vai fazer com que a gente deixe à margem um grupo muito grande de pessoas. Então, é importante que a gente esteja nesse simpósio diante de médicos, de médicas, de estudantes de medicina, para que a gente traga novamente essa questão da raça e do gênero para a centralidade, porque isso não é um tema que tem que ser discutido unicamente, né? Ele é transversal. E essas diferenças, elas não podem ser uma oportunidade para a gente investir em desigualdades, e sim para a gente criar aí um ambiente de confiança mútua, para que a gente possa trabalhar esses eixos que estruturam a nossa sociedade, as instituições que estão tão presentes dentro da medicina, como a gente vai ouvir aqui mais adiante falar os palestrantes. Então, acho que o nosso convite aqui é que a gente possa não só se propor a falar sobre, mas é um chamado ao compromisso, né? A esse antirracismo, que é um antirracismo real, que é um antirracismo pautado em ações, ações individuais da nossa vida, ações institucionais, que a gente pode começar, e a ideia é um pouco a gente sair daqui, instigada aí por nossas palestrantes, os nossos palestrantes que vão falar, compreender como que a gente consegue transmitir esses conhecimentos e essas ações que vão ser fomentados aqui hoje dentro da academia, que é esse espaço tão importante com figuras de referência, um espaço que é tão antigo, enfim, e tradicional, mas que a gente possa aliar aí um conhecimento teórico com a prática para demonstrar aí para a nossa sociedade que essa produção ela pode contribuir também para desmembrar essas estruturas de tanto que a gente está falando aqui. E aí, por fim, eu agradeço a oportunidade e fico também muito feliz que a gente tenha a oportunidade de colocar dentro desse espaço corpos negros produtores de conhecimento, para que a gente também tenha essa dinâmica, não só de objeto, mas, sobretudo, de sujeito, para que as pessoas estejam aqui para contar suas narrativas, para falar sobre o que elas produzem, e que essa troca ela seja uma troca cada vez mais horizontal. Então, agradeço aí ao professor Sampaio, e só um comentário anterior que eu não fiz, que o professor Saad cedeu o momento dele de fala, então nós estamos falando aqui de forma conjunta para não atrasar aí a programação do nosso evento, mas agradeço ao professor Sampaio por essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, professora Camila Torres, nossa querida advogada atuante. Queria saudar nosso amigo, professor Mosquito Garrido, que está nos assistindo desde Angola. Tudo bem, Garrido? Sou Mosquito Garrido, nosso
colaborador, nós temos algumas atividades conjuntas e também o professor Mosquito Garrido conseguiu interceder para que nós tenhamos a professora Gladys, que também vai nos falar na segunda parte desde Angola. Professora Gladys, muito obrigado. Saudação aqui do Rio de Janeiro para nossos irmãos angolanos. O nosso querido Eduardo Saad pediu para pular a fala dele, para a gente dar prosseguimento, nós vamos ter espaço para discussão. Quero dizer que é uma alegria grande nós estarmos aqui presencialmente com mais de 100 pessoas e online com mais de 20, então nós já estamos com 130 pessoas atendendo a esse simpósio, que nos dá muita alegria estar discutindo pela terceira vez nesse período, nesse biênio, sobre racismo e antirracismo na Academia Nacional de Medicina. Nós vamos chegar a algum momento que nós vamos discutir sobre os acadêmicos, né? E eu fiz um livro de biografia dos patronos, que vai ser lançado brevemente, está na gráfica, mas nós tivemos muitos acadêmicos que eram eugenistas e racistas. E, inclusive, tinham pessoas escravizadas sob seu domínio no início da academia, e a academia teve essa mácula em alguns momentos. Inclusive pessoas importantes, como o próprio Miguel Couto, que dá nome ao anfiteatro, foi nosso presidente perpétuo, ele tinha também algumas ideias eugenistas, embora não tenha sido dos piores, mas nós temos recuperado isso nas biografias e citado. Vamos avançar para frente e eu convido agora a professora Denise Ornelas, que é professora e médica de família da comunidade, que vai nos falar sobre acesso à saúde, universalidade, cuidado e protagonismo da população negra. Por favor, a professora Denise vai falar desde o púlpito com a palavra. Então, boa tarde. Em nome do presidente Francisco Sampaio da Mesa, eu agradeço ao convite, né, a oportunidade de estar aqui na Academia Nacional de Medicina para falar dessa temática que é tão cara e importante para todos nós. É emocionante para mim estar aqui, porque a primeira vez que eu tive na Academia Nacional de Medicina, eu não tinha nem 21 anos. Eu vim aqui ainda não como estudante de medicina, mas como estudante de biotecnologia da Universidade, da Escola Técnica Federal de Química, fazer um curso de introdução à virologia. E tive nessas cadeiras e imaginava o dia que eu seria médica e, se uma vez médica, voltaria à academia, não só como participante de um evento, mas também como palestrante, né, como alguém que pudesse trazer a sua contribuição também para esse espaço que a academia representa, de troca de ideias, de debate, de produtividade, né, de estímulo à ciência, de estímulo ao pensamento crítico na medicina brasileira. E essa temática, né, de acesso à saúde, universalidade, cuidado e protagonismo da população negra já foi falada em algumas circunstâncias aqui, tanto pelo professor Francisco quanto pela Camila. E eu vou tentar concatenar algumas dessas ideias de forma mais prática, de forma mais objetiva, no que a gente pode fazer, né? No que a gente pode se responsabilizar por uma transformação que não tem volta, né? O reconhecimento do racismo, seja ele no seu formato estrutural, institucional, seja ele no seu formato interpessoal, no formato internalizado por todos nós, né, pessoas negras e não negras, em relação a como a gente se percebe nessa estrutura da sociedade, é uma discussão que, para mim, não volta atrás, né? É uma discussão que, daqui para frente, ela só tende a ser ampliada, aprofundada, porque o próprio desenvolvimento da sociedade brasileira, ele depende dessa possibilidade de superação do racismo enquanto marco, não só histórico, mas presente no nosso dia a dia. Quem eu sou, então, né, para começar essa conversa? Além de médica de família e comunidade, além de mestre em saúde da família, além de mãe de 3 filhos, eu sou uma mulher que se autodeclara como parda, portanto negra,
Nascida na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, eu tenho 42 anos. Me mudei logo que eu terminei a graduação na Universidade Federal Fluminense para São Paulo, onde eu resido hoje. Hoje eu sou médica no Hospital Albert Einstein, sou médica do laboratório clínico, apesar de minha formação de base ser médica de família e comunidade lá. Eu atuo justamente na assessoria a projetos de transformação, de equidade no SUS, que fazem essa interface com a tecnologia que o Hospital Albert Einstein, como Hospital de Excelência, oferece. Sou filha de um pai preto, né, e de uma mãe branca. Sou atualmente, além de médica do hospital, também professora de 2 universidades, sou palestrante, sou comunicadora em saúde e não recebo nenhum tipo de patrocínio ou financiamento. Sou ligada a 3 coletivos que estudam saúde da população negra, o NEGREX, né, que é o coletivo que reúne estudantes de medicina e médicos e médicas negras, ao Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e também, né, ao já citado aqui, Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E aí vai aqui um especial abraço ao professor Luiz Eduardo, que vai me suceder, né, como palestrante, que é um grande mestre para todos nós, que também faz parte desse grupo da Abras, que hoje está no Ministério da Saúde, cumprimentando a ele, cumprimenta todos os membros desses outros coletivos que eu também faço parte. Contexto histórico dessa fala, então, né, para a gente partir de um lugar comum. Primeiro, a gente reconhecer que os indígenas já foram 100% da população originária brasileira e sofrem até hoje com seu genocídio. É um grupo populacionalmente hoje menor em termos numéricos, mas já foi o protagonismo desse processo de racismo que a gente vive. O Brasil ele foi o último país das Américas a abolir a escravização. Isso significa que a gente teve um passivo aí de quase 200 anos de sequestro de pessoas africanas trazidas do continente africano para o continente americano, né? E que em relatos que a gente tem formalizados chegam a quase 5 milhões de pessoas documentadamente trazidas para cá como mercadoria. Então, não são certidões de nascimento, certidões de óbitos que a gente está falando de registros de compra e venda de pessoas para serem escravizadas. Pessoas que muitas vezes morreram nesse trânsito de África para Brasil, né, de África para América, e que sequer foram contabilizadas, né? Para nenhum outro lugar do mundo, e acho que a gente tem que ter esse número na cabeça, foram trazidas mais pessoas, tantos africanos escravizados. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve, então, cerca de 400 mil pessoas sobre esses mesmos registros de tráfico. E em 13 de maio de 1888, ou seja, né, a gente tem aí um percurso de pouco menos de 150 anos, a gente teve esse processo de escravização sendo declarado extinto no Brasil a partir da promulgação da Lei Áurea, uma lei de 13 de maio de 1888. Porém, uma lei que não pensou e não colocou nenhum tipo de dispositivo para a integração dessas pessoas escravizadas por tanto tempo na sociedade brasileira, que não colocou sequer que, se a escravização continuasse, existia uma punição para quem continuasse escravizando. A gente só teve algo parecido com isso quando a gente coloca na leis trabalhistas o trabalho análogo à escravidão. Porém, hoje, se você escravizar uma pessoa negra, esse crime ele não está tipificado ou previsto desta forma na legislação, né? Porque é tão absurdo, mas a gente sabe que acontece em algumas circunstâncias. E se revogam-se as disposições ao contrário, eu não sou aqui do jurídico, o professor Eduardo está aí para, né, falar mais sobre isso, mas ela em nenhum momento coloca nenhum tipo de inserção, de reparação, de equiparação de direitos a essas pessoas, né? A gente teve outros processos migratórios no Brasil que foram acompanhados, por exemplo, de lei de terras, da possibilidade de que os imigrantes italianos, alemães, enfim, pudessem ter acesso a terras no Brasil, para a política pensada em relação à escravização e às consequências da escravização por tanto tempo, não foi pensado nada. Essas pessoas simplesmente, desde as primeiras leis que pensaram primeiro na abolição do tráfico negreiro, ou seja, não se podia mais traficar pessoas de África, mas podia-se pegar pessoas, filhos de pessoas brasileiras que estavam nascidas no Brasil e se escravizar essas pessoas. Posteriormente, a lei de sexagenários, então todo mundo acima de 60 anos, que já não tinha mais força produtiva, jogados à própria sorte. Depois, a lei do ventre livre, então crianças não podiam ser mais escravizadas, mas, portanto, também ficavam com esses sexagenários às margens das sociedades, no que depois viraram periferias, favelas, guetos e todo o processo que a gente reconhece. Opa, deixa eu diminuir isso aqui. E isso, na verdade, na tradução do que vocês, como acadêmicos, né, e universitários, nós médicos que estudamos, passamos pelo vestibular, a gente aprendeu que, na verdade, depois dessa abolição da escravatura, tudo no Brasil virou uma grande democracia racial, né, romantizada aí dentro dos, né, de tratados, inclusive sociológicos. Gilberto Freire, que escreveu
Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, coloca essa introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil, um sentido de miscigenação, um sentido de que somos todos iguais, todos nós temos um pouco da malemolência do negro, da liberdade do indígena, né, da tradição, da cultura europeia. E ele fala dessa formação da sociedade brasileira a partir desse lugar de um regime de economia patriarcal, onde todos nós podemos ter oportunidade de sermos o povo que somos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o estigma sobre determinadas cores de pele, não existe uma cor de pele universal, né? A gente aprende lá no jardim de infância, nas caixinhas de lápis de cor, que tem um lápis cor de pele, que é completamente absurdo, dado que a gente tem cores de peles e não uma cor de pele. A gente aprende, de alguma forma, que existe uma hierarquia trazida por essa cor que a pele tem, pelo formato que o cabelo tem, o formato do nariz, a espessura do lábio, da boca. E a gente sabe há bem pouco tempo, se a gente for pensar em contexto de história da humanidade, que o projeto Genoma aconteceu, né, se concluiu aí em 2000, eu estava entrando na faculdade em 2001, ele mostra que não existiam raças a partir desse lugar de cor da pele. Que a cor da pele, na verdade, ela não definia a raça, porque todos os genes relacionados à pigmentação da pele, eles estavam presentes nos brancos e negros. E é muito lógico pensar nisso, né? Porque quando você estuda oncologia e síndrome paraneoplásica, por que algumas pessoas vão ter como manifestação de síndrome paraneoplásica a pele ficando escurecida? Ou algumas pessoas com diabetes ou resistência insulínica vão ter a acantose nigricans, que também vai se manifestar numa coloração de cor que está presente na célula. Ela só está ligada ou desligada de acordo, né, com que historicamente se viveu nos seus ancestrais em relação à distribuição geográfica, em relação à população. Tem muitos estudos mostrando que esses losses que são associados, então, à pigmentação da pele, eles não são identificados apenas na população africana, mas disseminadas por toda a população mundial. E só depois de quase 120 anos, em julho de 2010, que o Estatuto da Igualdade Racial vai ser uma lei que, olhando para essa história desde a abolição e antes da abolição da escravatura no Brasil, se reconhece que justamente esse processo de não integração do negro à sociedade brasileira a partir de políticas de reparação econômicas, demográficas, educativas, de saúde, tinham que ser revertidos de alguma forma. Era necessário destinar recursos específicos do Estado de forma a garantir à população negra a efetivação, então, da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais e coletivos e também o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Quem é a população negra, portanto? Estou trazendo aqui um estudo, né, da professora Lilia Schwartz, né, um estudo que fala sobre nem preto nem branco, muito pelo contrário. Uma pesquisa nacional de amostragem de domicílio de 1977, se não me engano, quando as pessoas no Brasil eram instadas a falar sua autodeclaração de raça-cor, a gente tinha mais de 130 formas de se autodeclarar. Vermelho, lilás, louro, moreno, claro, alvo, escuro, branco, pouco moreno, pouco retinto. Na hora de sistematizar esses dados e na hora de você conseguir determinar como que a cor da pele influenciava nas oportunidades de acesso a serviços, a cuidados, etc., você não tinha como se você não usasse algum tipo de classificação. Essa classificação, então, ela vai ser estudada por geógrafos, por sociólogos, por matemáticos, por estatísticos, e ela vai ser, junto ao movimento negro, eu vou mostrar um pouco sobre isso para vocês no final, o movimento negro protagonizando a discussão, né, na década de 60, 70, 80, entende que existe uma necessidade de padronizar a autodeclaração. E se padroniza no Brasil, então, a partir de então, a autodeclaração em 5 cores, em 5 grupos: amarelo, branco, indígena, pardo e preto. Essa aqui é uma campanha do IBASE, né, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas de 1990, falando para o primeiro censo que vai ter essa padronização, então, não deixe sua cor passar em branco, responda com bom senso, utilizando até esse trocadilho do censo com S e o censo com C. Por isso, o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, ele vai, depois de 20 anos, né, desde 1990, com esses dados agregados por raça e cor, definir que a população negra é justamente o conjunto das pessoas que se autodeclaram pretas e pardas conforme esse quesito que vai ser utilizado pelo IBGE. E é a partir disso que os dados que o professor Francisco colocou são gerados. Então, a gente tem hoje uma maioria de população negra somando pardos e pretos a partir dessas indicações de 57%. Aqui a gente com a visualização gráfica para ficar mais fácil de perceber. E que a gente vai ter dados como, por exemplo, esses de que 67% do público atendido pelo SUS é negro. De que consultas médicas realizadas na proporção, né, dos últimos 12 meses entre pessoas negras e pardas tem um gap.
Porque se eu tenho uma, né, distribuição da população por igual, não faria sentido que pessoas pretas e pardas fizessem menos atendimentos do que a média nacional. Não faria sentido que 71% das mulheres pretas e pardas fizessem ao menos 6 consultas de pré-natal, enquanto que 85%, quase 86% das mulheres brancas conseguissem fazer essas mesmas 6 consultas nesse sistema de saúde. São a partir desses dados que a gente gera boletins epidemiológicos, retratos de desigualdade, relatórios como esse do IPEA, que mostram que existem muitas desigualdades no atendimento, no cuidado, na qualidade da saúde dos brasileiros e brasileiras de acordo com a cor da sua pele. Por outro lado, vamos falar do perfil racial dos médicos brasileiros. O professor trouxe alguns dados, eu vou trazer outros. Na realidade, a gente não tem dados oficiais sobre a cor dos médicos brasileiros. Porque nesses anos, né, desde 1808, quando foi fundada as primeiras faculdades de medicina no Brasil, e depois, a partir da década de 50, a fundação dos conselhos de classe, não era um dado recolhido na hora que você fazia sua inscrição primária no conselho. Esses dados só foram fazer parte da inscrição primária do conselho a partir da década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, assim como mulheres também não eram identificadas como gênero, né? Não se fazia isso. A distinção de número de mulheres e de homens era feita pelo nome. O primeiro nome indicava se era mulher e qual era o seu gênero. Então, esses dados só vão passar a constar nos cadastros primários dos conselhos regionais e federais de medicina a partir do final da década de 90 e de 2000. Então, a gente tem um passivo de, antes de 1998, 97, não ter esses dados. E não existiu ainda um novo recadastro, um novo censo, por exemplo, no Conselho Federal de Medicina, que fizesse com todos os médicos que atualmente têm registro ativo se autodeclarem. Os dados que a gente tem são tirados do IBGE. Então, a gente tem no último censo realizado em 2010, né, uma proporção aí de que pelo menos 17,6% dos médicos brasileiros fossem pardos ou pretos e 27% dos profissionais em saúde de forma geral. Então, quando a gente vai olhar para os concluintes de medicina, a gente tinha dados de 2010 que só 2,66% desses concluintes eram negros, odontologia já era um pouco maior, 3,8%, psicologia 5,8%. Esse perfil racial a gente sabe que vem mudando pelas políticas de reparação histórica, que mais a gente conhece como cotas. A gente tem, então, em relação aos períodos anteriores, parece que a gente chegou num teto de 23%, 26%, 27% de, no máximo, de estudantes de medicina pretos e pardos, e essa realidade, né? Então, por 200 anos, a gente formou médicos essencialmente brancos, de repente, a gente, nos últimos 20 anos, começa a formar um pouco mais de médicos negros, numa velocidade até maior, dado ao número do aumento de vagas na faculdade de medicina no Brasil, porém, a gente ainda tem, né, uma totalização aí dos concluintes bem diferente do que poderia ser a realidade de proporção da sociedade brasileira. E aí, mais uma vez, usando o artifício das fotos, uma formatura de curso de medicina de 2011, na Universidade Federal da Bahia, a cidade mais negra fora de África, no Brasil, e do lado o concurso de Garida Conlurre, aprovado em 2010. A gente sabe, não precisa dos dados, claro que a gente, vamos lá, a gente sabe da realidade, a gente precisa dos dados para evidenciar isso, mas a gente sabe onde cada um está nessa hierarquia da sociedade brasileira. Se até 10%, né, das pessoas aí em rendimento domiciliar, quem ganha, né, até 10%, tem 75% de pessoas pretas e pardas, e quem tem mais renda per capita, né, tá entre aí os 90%, isso cai para 27%. Se a gente sabe que a distribuição de renda, né, inferior a $5 por dia é 32% população pardo-preta, 15% branca, inferior a $1 por dia, 8,8% população pardo-preta, enquanto que branca 3,8%. Número de deputados federais eleitos, 75% brancos. Mercado de trabalho, informações de gerências, cargos ocupados pelos brancos, quase 70% contra 30% para pretos e pardos. É natural e evidente que a gente vai ter essa discriminação no dia a dia das faculdades de medicina também. Então, a gente não está falando só da população, a gente está falando de nós, médicos e médicas brasileiros, profissionais de saúde brasileiros. E aqui é importante a gente identificar que a raça observada por o recepcionista ou pelo médico é aquela mesma raça que a gente já consegue falar que é observada pelo policial na rua, que se tiver um homem negro correndo, ele é o suspeito, se tiver um homem branco correndo, ele está fazendo Cooper. Aquela vendedora na loja que quando entra uma pessoa negra vai ficar olhando para ver se ela não vai roubar nada, e quando entra uma pessoa branca, ela vai oferecer ajuda para escolher uma mercadoria. A gente não está fora disso. Nós, como profissionais de médicos e médicas, a gente tem as mesmas lentes formatadas na nossa mente desde que a gente nasce.
quando a gente vê que na escola onde a gente estuda, o porteiro, a faxineira, quem limpa a bunda dos bebês, quem produz a limpeza do ambiente são pessoas negras, mas quem está dando aula, quem é diretor da escola, são as pessoas brancas. Isso vai se reproduzir exatamente assim na faculdade de medicina. Porque a raça é essa classificação social com base no fenótipo. Eu olho para você e te identifico como uma coisa ou outra. E essa caixa social que a gente coloca as outras pessoas com base nas características físicas, ela não é um sinônimo de herança genética ou de patrimônio cultural. Até porque em África a gente tem 53 países, a gente tem diversos reinos que foram rompidos, né, com a chegada da colonização europeia, e esses rompimentos de fronteiras e de limites geográficos a gente sabe até onde hoje deu, né, em tantas guerras e tantos processos de desestruturação das culturas locais. Poucos genes vão determinar a cor da pele, não existe um gene que está ligado à minha melanina, que também determina a minha hipertensão, que também determina se eu vou ter diabetes ou não. Não tem ligação o quanto eu tenho de ponto de sulfeto no meu cabelo e quanto mais crespo ele for, com quanto eu vou ter de expressão do gene que vai determinar eu ter anemia falciforme. Então, quando a gente está falando de raça aqui, eu estou trazendo o trabalho dessa fotógrafa chamada Angélica Dassi. A Angélica, ela pegou pessoas do mundo inteiro, colocou num mesmo fundo, sobre a mesma iluminação, e recortou aqui na ponta do nariz, 10 pixels, um quadradinho, e jogou a cor dessa pontinha do nariz no fundo. Uma escala Pantone aí, quem gosta de design, arquitetura, já deve ter escolhido cor de parede, já sabe como é que funciona. Então, a Angélica colocou as pessoas e ela queria mostrar essa diversidade de cores. Opa. E vejam só, duas mulheres com o mesmo Pantone, com a mesma cor de pele. Porém, se eu perguntar para vocês quem faz medicina e quem é a técnica do laboratório, vocês vão saber me dizer. Intuitivamente, na sociedade brasileira, a gente tem um local para essas pessoas. E isso não tem relação só com ser branco ou ser negro. Pode ter, por exemplo, com amarelo e negro. Olha aí. Se eu perguntar quem é um estudante de medicina da USP, aqui no Rio não é essa a realidade, né? Mas se a gente for pensar nos nipônicos, se eu pensar quem é um estudante de medicina da USP, se eu perguntar para vocês, vão me dizer. Quem é o técnico que está lá pegando os cadáveres para o estudante de medicina da USP, vocês também vão me dizer. E a gente não está nem falando de pessoas retintas, porque se eu falasse das pessoas retintas aqui, vocês já sabiam que elas não iam estar nesse lugar. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, a minha chance de estar nesse lugar é muito maior do que uma mulher retinta de pele escura, certo? A Lia Weiner, uma outra pesquisadora, fez uma pesquisa em São Paulo, né? Ela entrevistou várias pessoas brancas, então, da cidade de São Paulo, desde quatrocentões do café até pessoas em situação de rua, que naquela época não era habitual a gente achar que era politicamente incorreto chamar de mendigo. Então, no livro de Lia, ela traz essa seguinte frase, né? Entre o encardido branco e o branquíssimo. São tons de branco. Assim como existem tons de negros, eu acabei de dar o exemplo aqui da minha cor de pele, existem tons de branco. Existe o branco que você vai associar ao nórdico, ao europeu, a um tipo de beleza, a um padrão de beleza completamente diferenciado. Você vai ter o negro, o branco, que é mais próximo do negro, aquele que tem, né, nasceu na barriga suja, aquela história, tem o pezinho ali na cozinha. Então, ela faz esse trocadilho entre o encardido branco e o branquíssimo, ela vai entrevistar um morador de rua branco. E ela pergunta para ele, o que é ser branco para você? E ele responde para ela, eu não posso entrar no banheiro do shopping e meu colega, eu posso entrar no banheiro do shopping e meu colega preto não. Isso foi muito impactante. Na extrema pobreza, a condição de ser branco ainda lhe dava algum privilégio. O que a Lia quer trazer com isso? O shopping, apesar de ser uma propriedade privada, ele é público, assim como um hospital, assim como um comércio. Se aquele local é público, eu não posso ter distinção das pessoas que entram por raça, por cor, por aparência, né? No meu tempo, em 1980, a gente tinha muitos comerciais falando de boa aparência. Quem era negro já sabia que se tivesse escrito boa aparência, não era nem para você chegar a ser candidato àquele emprego. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que o segurança do shopping, quando é uma pessoa branca, mesmo que ela esteja mal vestida, talvez até cheirando mal, ele não tem coragem de intervir e falar para ele não entrar. Mas se for uma pessoa negra, não tem erro. Isso vai acontecer. Sendo que, na verdade, quando a gente fala de privilégio aqui, a gente não está falando de fato de um privilégio, a gente está falando de um acesso a um direito, direito de ir e vir, porque se o espaço é público, toda pessoa podia transitar ali. Mas numa sociedade como a nossa, que é essencialmente e estruturalmente racista, ter direitos passa a ser considerado um privilégio nessa sociedade. E aí aqui uma charge para falar de médicos e pessoas negras, né? O médico está lá carimbando reposição de cálcio, reposição de ferro, reposição de vitamina D. E a mulher negra está falando para ele, e reposição dos direitos civis, tem? Porque o nosso papel na medicina vai ser ir além desse cuidado que a gente pretende pensar nas doenças. Qualquer um de vocês aqui fazendo uma prova de residência ou uma prova da faculdade, se tiver lá escrito, pessoa negra chega com dor, tal, na emergência, anemia falciforme, não precisa pensar.
porque o nosso raciocínio semiológico ele vai ser estruturado com base em estereótipos, com base em imagens de controle, com bases em locais que não permitem ver a particularidade ou a singularidade das pessoas. E no caso da raça que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma raça negra biológica, a gente está falando de uma raça negra que é feita por, ao vivermos nessa sociedade racializada, a gente ter tratamentos e acessos diferentes a serviços e direitos por parte da população. Esses são exemplos de como o tema raça é tratado na graduação em medicina. O exemplo primeiro ficou muito, né, em 2020 ficou bastante evidente na mídia. O professor de medicina da Santa Casa usa blackface para mostrar como conversar com os pacientes pobres, dizem os alunos. Pegou uma máscara no meio da pandemia, estava dando aula online, colocou a máscara e começou a simular uma forma de fazer consulta com uma pessoa negra estereotipada na cabeça dele, obviamente, porque, como vocês podem ver na imagem, ele é branco. Essa é a educação médica formando para a diversidade. Do lado, estudante de medicina da USP denuncia racismo em evento esportivo. E, obviamente, que isso não é privilégio da USP, né? Quando eu estudei aqui, na Universidade Federal Fluminense, ainda não era intermédia, era UREM, eu, no Diretório Acadêmico Barros Terra, tive que bater de frente com alguns colegas que queriam imprimir musiquinhas zoando a UERJ. A UERJ é o Congo, porque a UERJ tinha começado a ter cotas raciais. Baixo QI, se eu fosse preta, eu estava aí. Eram as músicas que cantavam na minha época, entre 2001 e 2007, quando eu estive na faculdade. Claro que hoje a gente sabe que a realidade é diferente, as torcidas na intermédio são até coibidas de fazer determinados tipos de agressões, não só do ponto de vista racial, mas também do ponto de vista de gênero, mas isso está no nosso DNA médico, no nosso DNA medicina. A escola médica, ela faz com que os médicos e estudantes se percebam, na grande parte das vezes, como brancos ou embranquecidos. Porque se eu aliso o cabelo, se eu transito naquele meio, eu tenho meu CRM, é quase um green card. Então, eu já estou no outro patamar. A gente se percebe como privilegiado, com valores determinados, com preconceitos. E aí a gente ainda acha que as experiências de vivência vão fazer com que a gente, nas visitas domiciliares, nos projetos comunitários, nos estágios de atenção primária à saúde, nos projetos de extensão, nos estágios de vivência, vão resolver aquilo que a gente vê no conceito, no teórico, nos livros defasados, nos livros de dermatologia que só tem pele branca e não tem pele escura. A gente acha que vai resolver dessa forma, e não vai. Porque o perceber o outro como exótico, diferente, valorado culturalmente, racializado, estereotipado ou vulnerabilizado, é um processo de inserção social, mas que a gente tem responsabilidade. Como a Neuza Santos, que era médica, uma grande médica, inclusive, psiquiatra, formada na UFBA, fez residência de psiquiatria na UERJ, psicanálise também. Ela falava no seu livro, né, Tornar-se Negro, a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. E por isso eu repito, a raça observada por um recepcionista ou um médico num serviço de saúde é a mesma raça do taxista que não quer pegar uma corrida de uma pessoa negra porque vai deduzir que ela mora numa região perigosa da cidade, ou de um juiz no tribunal que atribui àquela pessoa um determinado crime pela sua aparência física, ou de um professor numa sala de aula que fala para uma criança negra que é melhor ela tentar enfermagem porque ser médico é muito difícil para ela, de onde ela vem. É dessa raça que a gente tem que falar, da raça que a gente percebe, que o serviço de saúde percebe, que médicos e médicas percebem, e que não está só nos determinantes de saúde. Nos determinantes, e isso é importante que a gente saiba, aprenda a saúde coletiva direitinho, né, entenda a medicina preventiva e social, os determinantes sociais e estruturais, eles têm relação com classe, com gênero, com a própria raça, a partir de um outro marcador que é o racismo. Como a sociedade vê como inferior e dá menos oportunidade de que aquela pessoa obtenha educação, ocupação e renda. Mas, em geral, a gente fica olhando só para as circunstâncias específicas no sistema de saúde que são culpabilizadoras do indivíduo. Que são, não posso mexer nisso, afinal de contas, o que eu vou fazer se a pessoa já mora mal? O que eu vou fazer se essa pessoa já não tem alimento? O que eu vou fazer se essa pessoa não, né, não consegue se empregar? É nessa hora que a gente escolhe em quem investir. É nessa hora que, pela cor da pele, eu, como profissional, olho para uma pessoa branca, imagino que ela tem uma família, que ela vai ter cuidado, e que eu vou investir nela para correr atrás, ir lá na fila do CISREG, colocá-la na regulação. E uma pessoa negra nem sempre eu vou fazer isso, porque eu vou deduzir que ela tem mais dificuldade de ler, ela tem mais dificuldade de ter alguém que cuide dela, ela vai ter que trabalhar para sobreviver, e até a forma de orientar fica diferente se eu não me policiar para isso.
Muita gente veio antes de nós nessa discussão, né? Aqui eu estou mostrando para vocês fotos do Movimento Negro Unificado, um dos movimentos negros brasileiros protagonistas nas discussões sobre raça, sobre etnia, sobre racismo, sobre saúde e raça que a gente teve no Brasil. Então, para chegar lá, para conseguir ter uma Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial entre 2003 e 2008, que é a Matilde Ribeiro, a nossa primeira ministra-chefe da Casa Civil, para a gente poder chegar lá demorou-se quase 200 anos. E hoje a gente está resgatando na história do nosso país, com a Aniele Franco e o MIR, né, o Ministério da Igualdade Racial, essa trajetória que foi interrompida nos últimos anos. A gente fala de protagonismo no título da minha fala, então era impossível não falar que esses marcos legais e as conquistas dos movimentos negros no Brasil passam, sim, pela institucionalização da CEPIR, que vai virar hoje o Ministério da Igualdade Racial, por leis que vão determinar que a cultura e o ensino da história brasileira seja feita nas faculdades de medicina também, porque não é só nos cursos de ensino fundamental, ensino infantil, que a gente tenha, né, uma política nacional, que, como o professor Luiz Eduardo vai falar para vocês, de saúde da população negra, ela seja definida, né, no Estatuto da Igualdade Racial como uma política de Estado, que tenha lei de cotas, que tenha portarias que vão determinar o preenchimento do quesito raça-cor, mas, fundamentalmente, indo para concluir minha fala, por que a medicina tem que se comprometer ao combate ao racismo? Porque racismo é crime, porque o racismo causa sofrimento, porque o racismo deixa consequências físicas e psicológicas, porque o racismo mata, mas também porque corroboramos com o racismo científico, como o professor, né, falou do papel, por exemplo, da academia. Essa revisão precisa ser feita nas nossas instituições. Os crimes de reparação precisam ser feitos. A gente continua perpetuando o racismo. E se a gente é parte do problema, a gente também é responsável por essa solução. Então, aqui mais uma vez as leis, e aí eu estou incluindo aqui também as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em medicina de 2014, que falam sobre a importância que a graduação tem que ter nesse papel de formar médicos e médicas que entendam as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero e orientação sexual. E aí, para concluir, dentro desse contexto, como é que eu torno a medicina, através das nossas instituições e profissionais, comprometidas de fato ao combate ao racismo? A gente tem que produzir atividade nessas datas específicas, né? Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, Dia Nacional de Mobilização para a Saúde da População Negra, curso sobre saúde da população negra, mas a gente precisa ir além. A gente precisa ir além do 13 de maio, a gente precisa ir além do 27 de outubro, a gente precisa ir além do 20 de novembro. Tem coisas que a gente pode fazer já de forma imediata, que vocês, estudantes, professores que estão aqui nos ouvindo, podem chegar nas suas faculdades e serem agentes mobilizadores dessa mudança. A gente pode fazer um diagnóstico sobre a experiência que a nossa instituição tem e discutir o tema pensando em ações de mudança. A gente pode realizar atividades de capacitação, de formação sobre o racismo, sobre saúde da população negra, mas também sobre branquitude, sobre esse lugar que a pessoa branca tem, que não é o lugar de fala da pessoa negra, mas é o lugar dele como alguém que pode ser protagonista nessa modificação. Qual é o papel que cada pessoa não negra tem nisso? Assim como a gente também pode incentivar a participação dos movimentos negros de estudantes, de docentes, de preceptores e dos demais trabalhadores. Esse aqui é um exemplo de artigo produzido, né? Eu sou uma das autoras desse artigo. A sua consulta tem cor? Incorporando o debate racial na medicina de família e comunidade, que relata uma experiência de fazer oficinas com casos clínicos, onde a partir desses casos clínicos a gente faz a discussão de como o racismo institucional, interpessoal e o racismo internalizado atuam nos nossos diagnósticos, nos nossos tratamentos, na nossa cadeia de cuidados. Outro artigo publicado também na Revista Brasileira de Educação Médica, né, Reflexões para uma Prática de Saúde Antirracista, mais um artigo que eu sou coautora com outras pessoas que me acompanham nessa caminhada, seja no NEGREC, seja no Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra. A gente tem experiências internacionais, né, que questionam. O privilégio branco é a sua história ser parte do currículo, né, de um currículo integral, e a minha ser tratada como matéria eletiva. Entendem? E aí, quando a gente pensa nisso, por exemplo, e a gente pensa na história da ginecologia obstetrícia americana, a gente sabe que John Marion Sims, por exemplo, foi um médico que pegava mulheres escravizadas que ele comprava para fazer experimentos sem analgesia, sem anestesia, para fazer a ampliação da técnica cirúrgica de correção de fístulas, por exemplo, vésico-vaginais, fístulas vésico-anais, fístulas vaginais anais. Demorou mais de 2 séculos novamente, para que estudantes, não só de medicina, mas de enfermagem, de obstetrícia, se manifestassem contra
um currículo que era baseado em contar a história do John Marion Simmons como pai da ginecologia moderna, sem contar a parte dos experimentos não consensuais que ele fazia nas mulheres negras de forma antiética e com procedimentos dolorosos. O John Marion tinha uma imagem, né, uma estátua em homenagem a ele dentro do Central Park, Nova York. Foram várias manifestações, várias discussões nos congressos de medicina americana, até que a prefeitura de Nova York resolveu remover a estátua de John Marion e colocar onde ela nunca devia ter saído, que era no túmulo dele. Quem quer cultuar a memória dele, quem é afetivamente ligado a ele, vai até lá. Mas não como Estado, não como cidade. No Brasil, a gente tem, então, como eu já falei, o coletivo Negrex. Convido todos vocês a assistirem esse documentário que foi feito por parte do coletivo Anamnese, sobre a vida e como é difícil para os estudantes de medicina negros e negras nesse país chegarem na faculdade e ser imputados a ele a responsabilidade sobre a discussão curricular. Porque muitas vezes é isso que acontece. São os professores negros, são os estudantes negros, que já são minoria, que são responsabilizados por tocar essa discussão. Como se mais ninguém tivesse necessidade ou tivesse que botar a mão na massa. A gente pode imediatamente tentar questionar, criticar a representação e a representatividade nas apresentações, uso de foto nos slides e apresentações, casos clínicos que não sejam estereotipados. Se vai ter na minha prova caso clínico falando que é preto, tem que falar que é branco, tem que falar que é indígena, tem que falar em amarelo, em todos os casos. Quem tem raça não são só as pessoas negras, todas as pessoas têm raças. Uma das faculdades que eu trabalho, os estudantes se revoltaram porque no OSC, né, naquela prova prática, estava escrito na vinheta da questão que o aluno, que a pessoa atendida pelo aluno seria uma pessoa negra, e quando eles chegaram lá, era um ator branco. Eles falaram, não vamos fazer a prova, isso é desrespeito da instituição pela gente. Isso é uma ação. A gente pode incluir sempre e cobrar que os nossos professores incluam. Levanta a mão na aula, pergunta, aqui na Academia Nacional de Medicina, quando vier numa aula também. Cadê o estudo? Cadê a pesquisa com dado de identificação racial desagregado? Cadê as análises dos indicadores raciais e não só socioeconômicos, como muitas vezes são trazidos, né? A gente precisa aprender a ler. E aí eu estou trazendo aqui uma homenagem às mulheres negras que não, né, não, todas elas aqui, tirando a Jurema Werneck na última linha, não são médicas, mas são mulheres que discutiram a questão do cuidado, o papel da mulher negra na sociedade brasileira, e muitas vezes relacionando isso aos cuidados em saúde, à maternidade, a puerpério, a pré-natal, a parto, a solidão dessa mulher. Então, Luísa Barros, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Edna Rolande, Nilza Iraci, Matilde Ribeiro, Jurema Werneck. Vocês estão aqui do lado do Circuito Pequena África. Marca um tour, vai lá conhecer o Circuito Pequena África, vai ver Conceição Evaristo, vai ler as narrativas. Acabou de sair um texto dela na revista Saúde Coletiva, falando de uma narrativa sobre cuidado em saúde. O que a gente quer com esse debate, gente, é nada menos, nada mais do que vida longa, com saúde e sem racismo para todas as pessoas. Jurema Werneck ensina para a gente, né, que o dia que os indicadores de saúde da população negra forem melhores do que a gente tem hoje, com certeza os indicadores das pessoas brancas pobres também vai ter melhorado junto, porque são os mesmos serviços que atendem essas pessoas. É isso por hoje, fico aberto ao debate, agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, professora Denise Ornelas, pela excelente apresentação. Acho que impactou todos os nossos estudantes de medicina e, como a senhora bem disse, eles são agentes para modificar esse status quo. Eu convido agora o professor Luiz Eduardo Batista. Professor Luiz Eduardo Batista, assessor para a equidade racial em saúde do Ministério da Saúde. Eu mandei essa programação para a nossa vice-presidente honorária, querida amiga Nízia Trindade, ministra da Saúde, e falei, Nízia, nós convidamos o professor Luiz Eduardo Batista, se você quer acrescentar alguma coisa. Ela falou, não, está excelentemente escolhido, o professor Luiz Eduardo Batista é a pessoa certa no lugar certo. Então, professor Luiz Eduardo, é um prazer grande tê-lo aqui conosco. O senhor está com a palavra para a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde, professor. Muito obrigado a todos vocês da Academia Nacional de Medicina pelo convite. Pois é, estou aqui na assessoria para a equidade racial em saúde do Ministério da Saúde, no gabinete da ministra Nízia, com essa tarefa que vou relatar aqui para vocês em alguns instantes. Bom, eu sou um homem negro, cabelo grisalho, estou com uma camisa
verde clara e um blazer preto, gravata preta e fone de ouvido. Bom, eu pensei nesse diálogo com vocês para pensar que são ações afirmativas na saúde pública e na saúde privada. Em verdade, eu pensei em alguma coisa que a gente está desenhando enquanto construção dessa política ou de uma ação de enfrentamento ao racismo no Ministério da Saúde. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde em 2006. Em 2008, ela foi pactuada entre os gestores, no que a gente chama de Comissão Intergestores Bipartite, mas ela só em 2009 que essa política vai para, ela é publicada em diário oficial. Então, 2006 a 2009 é o tempo que foi o tempo de gestão dessa política. Hoje nós estamos com 14 anos de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Mas, pasmem, dos 5.570 municípios desse país, apenas 351 municípios implementaram a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Deixa eu voltar. A população negra é aproximadamente 54, 55% da população brasileira. Ela está em 5.575 municípios, mas apenas 350 municípios implementaram a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, é essa a minha tarefa aqui dentro do gabinete da ministra. Desenvolver ações estratégicas, estruturar ações, articular, desenvolver e monitorar ações de enfrentamento ao racismo institucional que venham a produzir práticas antirracistas e também contribuir para o fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Nós aqui estruturamos essa ação da assessoria em 6 eixos, que eu acho que pode ser um bom exercício também para as instituições que tiverem interessadas em instituir uma ação concreta de enfrentamento ao racismo. Então, inclusão do tema racismo, saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos seus trabalhadores e trabalhadoras, o incentivo à produção do conhecimento científico, ampliação e fortalecimento da participação do movimento social, em especial do movimento negro, nas instâncias de controle social e de participação social aí nas ações da instituição, a promoção do reconhecimento de saberes e práticas populares, incluindo aqueles promovidos pelas religiões de matriz africanas, parteiras, benzedeiras, implementar processos de monitoramento e avaliação de ações pertinentes ao combate ao racismo e o desenvolvimento de processos de informação e comunicação social como esse que a gente está vivenciando aqui, né? Um momento de uma aula, de um seminário, mas também um momento de diálogo entre pessoas para que a gente possa trazer informações, para que a gente possa dialogar, fazer um espaço de comunicação coletiva no que diz respeito a como implementar, como fazer, desenhar ações de enfrentamento ao racismo no campo da saúde. Então, aqui na assessoria, a gente desenhou a assessoria com 3, eu vou chamar assim de 3 núcleos de ação, né? Um primeiro pedido da ministra
Luiz, eu quero transversalizar a questão étnico-racial nas ações do Ministério. Então, o que que isso significa? Isso significa que as ações de saúde da população negra, saúde da população indígena, as questões de gênero vão perpassar a formulação de políticas como a saúde digital, a saúde na escola, o complexo industrial, os processos dos mais médicos para o Brasil, né, a política dos mais médicos, do Brasil sorridente, as ações concretas de enfrentamento do câncer. Então, esse é o desafio de você como transversalizar essa temática étnico-racial para ações concretas do Ministério. Claro que isso não é fácil, né, gente? Porque, como a professora Denise estava mostrando para nós, se nós temos um racismo individual, institucional e o interpessoal passando entre nós, como ele sendo uma ação que eu vou dizer assim, que ela está institucionalizada em nossa sociedade, não é sempre que essas pessoas que estão nos cargos, que estão nas ações concretas de diferentes departamentos e áreas do Ministério, vão estar atentos a essa necessidade de inclusão da temática étnico-racial nos processos de ação concreta. E aí entra a nossa tarefa aqui, de fazer lembretes. Às vezes é preciso lembrar as pessoas, né? Lembrar as pessoas de coisas que deveriam ser normatizadas, mas como não são, então a gente tem que lembrá-las. Ó, que se você tem aqui 55, 54, 55% da população negra, se você está desenhando essa ação de mais médicos para populações que têm vazios assistenciais, se você está desenhando essa ação para as periferias, ali tem algumas especificidades no que diz respeito à construção da sua ação, da sua política, do seu programa, que precisam ser pensados. Ponto. A gente poder agora, nesse momento de uma aula e de um seminário dentro da Academia Nacional de Medicina, me faz ter uma esperança de que em alguns anos a gente não precise ter um Luiz Eduardo na assessoria. Que vocês, enquanto técnicos do Ministério, médicos, médicas, que estejam nesses espaços, tenham essa ação de transversalizar a questão racial e a questão étnica nas suas ações concretas no seu dia a dia. Bom, mas não é essa a realidade que temos nos dias de hoje. Então, nesse sentido, aqui na assessoria, nós temos buscado articular ações entre os diferentes ministérios, pensando que a saúde da população negra, ela é determinada, sim, pelas condições de vida da população, pelo acesso ao trabalho, ao saneamento básico, ao local de moradia, a ter ou não acesso a transporte público, o tempo que se desloca no transporte público, a ter emprego ou não, enfim, e aí, nesse sentido, eu estou tentando dizer para vocês que essa determinação social do processo saúde e doença nos impele a dialogar com vários dos ministérios aqui da esplanada, né? Então, fazer saúde da população negra passa necessariamente por uma articulação com diferentes ministérios, o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Desigualdade Racial, o Ministério das Cidades, o Ministério do Trabalho e Renda, então, ação intersetorial. Também faz sentido, se faz necessário, nessas ações intersetoriais, dialogar com as nossas agências internacionais, com o sistema ONU,
seja ONU Mulheres, Fundo de População das Nações Unidas, Organização Pan-Americana de Saúde, todos esses entes, então, entram nessa primeira linha aí que eu estou chamando de ação ou ações interministeriais. Realizar ações tripartite, ou seja, com os estados e municípios, e, por fim, ativar ações por dentro do próprio Ministério da Saúde. Então, eu vou destacar aqui algumas ações que podem vir a ser importantes para outras instituições também. Então, de uma certa forma, nesse primeiro ação interministerial, criar redes, gente. Redes, parcerias, alianças com partes interessadas aí, incluindo esses outros entes que eu estava falando aí, federativos, legislativo, executivo, outras universidades, para pensar na implementação de ação, para pensar em uma ação concreta em parceria. Nas ações aqui, que a gente estava chamando de ação tripartite, é pensar a universidade, mas também pensar o legislativo, pensar o executivo, na construção de, vou chamar assim, de um plano de trabalho da Academia Nacional de Medicina, pensar como é que a academia vai dialogar com o ensino médico, para a construção de um ensino médico antirracista. Por fim, eu queria também chamar a atenção para uma ação concreta dessa assessoria, que é fazer o processo de avaliação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, se eu disse a vocês que são poucos municípios que têm implementado, então quem implementou, o que fez? Quais são as lições aprendidas? Quais são as principais dificuldades que vem se colocando no processo de implementação da política, para que a gente possa, a partir das lições aprendidas, desenhar ações, procurar aqueles que estão em dificuldade, induzir a criação de outros de estruturas, como, por exemplo, Comitê Técnico de Saúde da População Negra, áreas técnicas de saúde da população negra, como instâncias de gestão, como fomento à criação de espaços de enfrentamento ao racismo. Por fim, pensar em ações e que sejam estratégias que estão diretamente relacionadas à questão da saúde da população negra. Eu estou falando da questão de mortalidade materna e infantil, a questão da vigilância alimentar, as interseccionalidades da questão e da interculturalidade nas relações de alimentação e nutrição, né? No que diz respeito à atenção especializada, à inclusão da temática étnico-racial nas redes de apoio psicossocial, né, nas RAPs, aí, na área de saúde mental, pensar a questão da implementação da atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias, promover ações de enfrentamento nas UPAs e nos serviços dos hospitais de especializado. A questão de formação, o que eu estou falando, o que a gente fala aqui, de formação inicial e continuada, né? A gente pensar que as diretrizes curriculares nacionais, a resolução 569 aí do Conselho Nacional de Saúde, ela propõe ter a inclusão da temática racial nos processos de formação, então isso está garantido nas diretrizes curriculares. O quão essa discussão está inserida nas disciplinas que nós temos estruturado aí, ó, na minha disciplina, eu coloquei esse tema, enfrentamento ao racismo, à discriminação,
as questões de gênero, raça, etnia na minha disciplina. Isso faz parte da base curricular do curso de medicina da minha universidade. É disso que a gente está falando aqui, tá bom? A questão das diretrizes curriculares, das matrizes, nas graduações, na pós-graduação, nos cursos de formação em educação permanente. Aqui para nós é importante a questão de ter indicadores da política de saúde da população negra, indicadores de enfrentamento ao racismo, indicadores de morbimortalidade, pensar nesses indicadores como possíveis formas da gente olhar, da gente medir o quanto as nossas ações concretas estão sendo efetivas no enfrentamento ao racismo. Por fim, eu queria chamar a atenção da necessidade de processos de comunicação e divulgação. Eu comecei aqui parabenizando vocês pelo seminário, né? Então, pensar como é que eu posso incluir esses temas nos materiais informativos, nos podcasts da universidade, os documentários que a gente faz aqui na Academia Nacional de Medicina, videoaulas, palestras, disponibilizar esses materiais, né? Enfim, por fim, pensando ali na questão do setor da saúde privada, aqui eu tenho conversado muito no sentido dos programas de renúncia fiscal, né? O que são os programas de renúncia fiscal? Nós temos no país alguns serviços, alguns hospitais, 6 grandes hospitais, que eles têm uma renúncia fiscal para poderem tem uma renúncia fiscal. Eu acho que vou usar a palavra mais delicada é essa. Então, ao ter essa renúncia fiscal, nós temos dialogado com esses 6 grandes hospitais que eles possam, então, nos ajudar na promoção do desenvolvimento de primeira infância antirracista, né? Desenvolver estratégias de promoção e desenvolvimento da primeira infância antirracista. Isso eu estou querendo dizer, elaboração de protocolos, como é que a gente pode melhorar a questão da vacinação, redução de violência contra a criança. A segunda proposta é no enfrentamento ao racismo e à discriminação na atenção às mulheres negras, no que diz respeito principalmente à redução da mortalidade materna, pensar a questão da incorporação da dimensão interseccional, raça, gênero e classe, nas ações de gestão do trabalho, né? Que a gente possa ter estratégias que contribuam para o enfrentamento às iniquidades de gênero, raça, etnia, sexualidade, etarismo, capacitismo no ambiente de trabalho do Sistema Único de Saúde. E, por fim, a questão do racismo ambiental, né? Essa população negra, em especial, ela ocupa espaços espaços na nossa sociedade, eu vou chamar não só espaços na sociedade, mas espaços nas nossas cidades, espaços que são ribeirinhos, são quilombolas, que estão hoje dentro do que a gente chama de crise climática, estão muito mais vulneráveis às crises climáticas. Portanto, promover a vigilância ambiental de riscos associados às crises climáticas é também uma forma de você fazer o enfrentamento às iniquidades raciais na saúde no Brasil. E nós temos, então, solicitado dos hospitais privados, desses que a gente chama de recursos PROAD, apoio para que a gente possa, então,
pensar inicialmente ações concretas, essas ações possam vir a transformar em programas e esses programas em políticas públicas, porque acho que isso acaba se configurando aí uma bela estratégia na interface setor público e setor privado. Então, de uma certa forma, dando uma passada geral, pensar ações afirmativas na saúde pública e na saúde privada requer um leque de ações e de intervenções que a gente só pode fazer conjuntamente. Mais uma vez, eu agradeço à Academia Nacional de Medicina por poder abrir esse diálogo conosco, com os estudantes de medicina, e que a gente possa fazer uma formação para esses novos médicos, para as novas médicas, de uma forma mais equânime, mais justa, com maior direito da população para todos aqui, todas e todas aquelas que tanto precisam da atuação do profissional médico, do profissional de saúde coletiva. Um grande abraço a todas e todos. Muito obrigado, professor Luiz Eduardo Batista, assessor para a Equidade Racial e Saúde do Ministério da Saúde. Quero dizer que é uma alegria muito grande a gente poder abrir a Academia Nacional de Medicina, que é a instituição científico-cultural mais antiga do Brasil, não existe nada mais antigo, em funcionamento ininterrupto, apesar das guerras, pandemias, império, república, nós temos funcionado. A par disso, é também uma instituição bastante tradicional, mas nós estamos com uma pauta muito progressista já há alguns anos, uma agenda progressista, e eu acho que abrir a academia já a terceira vez em um biênio para discutir racismo e antirracismo dentro dessa casa, eu acho que é bastante alvissareiro, né? Nós já discutimos que aqui nós tivemos vários eugenistas, vários racistas, e a gente está recuperando isso, pagando tributo, né? Fazendo a nossa meia-culpa também. Convido nossos alunos e demais convidados para se dirigirem agora ao Salão Nobre, onde nós vamos ter nosso tradicional chá acadêmico, e vamos dar 30 minutos de intervalo, porque uma das coisas que nós discutimos é que os alunos, para saírem daqui, têm alguma dificuldade à noite, porque não tem metrô, dificuldade de ônibus, tem que caminhar muito. Então, nós vamos acabar às 18 horas em ponto, para que vocês possam assistir todo o simpósio e possam ir para casa em segurança. Nós também estamos com segurança aqui no entorno, para não haver risco. Obrigado. Obrigado pelo convite, viu?